Você já parou para pensar como nasce um craque? Não estou falando de talento comum. Estou falando daquele tipo de jogador que toca na bola e o estádio inteiro prende a respiração. Aquele que parece jogar alguns segundos à frente dos outros. Aquele que, antes mesmo de completar 18 anos, já carrega o peso de ser chamado de futuro do futebol brasileiro. Hoje, você vai entender a história de Estevão, mas não só os gols, não só os dribles. Você vai conhecer o menino por trás da promessa, porque antes dos holofotes existia um sonho. Estevão William, a joia que nasceu pronta. Capítulo 1. O começo de tudo. Toda grande história começa longe das câmeras. Estevão William nasceu em 2007, em Franca, interior de São Paulo. Uma cidade conhecida pelo basquete, mas que viu surgir um talento raro com a bola nos pés. Desde muito pequeno, o futebol não era apenas uma brincadeira. Era linguagem, era expressão. Enquanto outras crianças aprendiam a falar, ele aprendia a driblar. E sabe o que mais impressionava? Não era só a habilidade, era a personalidade. Ele não se escondia do jogo, chamava a responsabilidade, pedia a bola, tentava algo diferente, como se já soubesse que nasceu para aquilo. Mas talento sozinho não constrói carreira. É aí que entra o sacrifício. Capítulo 2. A base e os primeiros desafios. A caminhada de Estevão passou pelas categorias de base do Cruzeiro, onde recebeu o apelido de Messinho, devido ao seu talento precoce. E foi ali que o Brasil começou a ouvir seu nome com mais força. Nas competições de base, ele simplesmente não parecia pertencer à mesma faixa etária. Velocidade, controle de bola, visão de jogo e, principalmente, ousadia. Mas o futebol brasileiro tem seus bastidores. Sua passagem pelo Clube Mineiro foi marcada por polêmicas envolvendo contratos irregulares, o que levou a um desgaste na relação entre sua família e a diretoria. Ainda muito jovem, Estevão viveu uma transição importante, deixou o Cruzeiro e acertou com o Palmeiras. E pense comigo, quantos adolescentes suportam a pressão de mudar de clube, de cidade, de ambiente, com o país inteiro começando a criar expectativa? Essa é a parte que quase ninguém vê. A solidão, a cobrança. Só que foi justamente no Palmeiras que a história começou a ganhar contornos maiores. Sociedade Esportiva Palmeiras, o palco da explosão. No Palmeiras, Estevão encontrou estrutura, encontrou projeto, encontrou vitrine, mas encontrou ainda algo mais importante: oportunidade. Num clube que vem revelando talentos nos últimos anos, ele passou a ser tratado como joia. E joias têm dois destinos: ou brilham ou quebram sob pressão. A pergunta era inevitável: será que ele estava pronto? A resposta começou a aparecer quando subiu ao profissional. Não era mais base, não era mais promessa distante. Era jogo grande, era estádio lotado, era marcador experiente tentando intimidar. E mesmo assim, ele continuava tentando o drible, continuava buscando o gol, continuava sendo Estevão. Capítulo 4. Estreia pelo Palmeiras. Estevão estreou pela equipe profissional do Palmeiras em dezembro de 2023, na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão. A equipe se sagrou campeã do torneio, sendo este o primeiro título de Estevão em sua carreira profissional. Em janeiro de 2024, foi integrado definitivamente ao elenco profissional da equipe palestrina. Fez seu primeiro gol em abril, marcando o terceiro gol palmeirense da vitória por 3-1 contra o Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque, pela Libertadores da América. Durante a temporada, Estevão foi um dos principais jogadores do Palmeiras, com 13 gols e 9 assistências. Estevão foi eleito a revelação e fez parte da seleção do campeonato. Um dia depois, recebeu o prêmio de Bola de Ouro da ESPN Brasil, como melhor jogador do torneio. Para a temporada de 2025, Estevão fez seu último jogo no Allianz Parque em maio, numa vitória de 6-0 contra o Sporting Cristal, pela última fase de grupos da Libertadores. Ele foi o autor do primeiro gol da partida. Realizou no total 83 jogos pelo clube palestrino, marcando 27 gols. Capítulo 5. O estilo de jogo. O que faz Estevão ser diferente? Primeiro, coragem. Ele não joga para não errar.
ele joga para decidir. Segundo, criatividade. Há jogadores que executam, Estevão inventa. Terceiro, maturidade. Mesmo jovem, demonstra a leitura de jogo acima da média. Sabe a hora de acelerar, sabe a hora de pausar, sabe quando o time precisa respirar e quando precisa de faísca. Ele atua principalmente pelas pontas, mas não se limita à posição. Flutua, busca o centro, finaliza, cria. É aquele tipo de atleta que não espera o jogo acontecer, ele faz acontecer. Ei, você aí, é você mesmo que está vendo o vídeo. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal para não perder vídeos incríveis como esse. Seguimos para o próximo capítulo dessa história. Capítulo 6. A seleção e o peso da expectativa. Quando veste a camisa da seleção brasileira, a narrativa fica ainda maior, porque não se trata apenas de um clube, trata-se do país. E no Brasil, a régua é cruel. Aqui, comparar é quase automático. É o novo quem? Vai ser maior que quem? É o próximo craque? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Ele precisa ser o próximo alguém ou pode ser simplesmente o primeiro Estevão? Capítulo 7. Interesse europeu. E então, o inevitável aconteceu. A Europa começou a observar. Gigantes do futebol passaram a monitorar cada jogo, cada toque na bola, cada decisão. Entre eles, o Chelsea Football Club demonstrou interesse concreto, enxergando nele um investimento de longo prazo. Mas veja como o futebol moderno funciona. Antes mesmo de atingir a maioridade, o nome de Estevão já circulava em negociações milionárias. Você consegue imaginar o que é ter 16, 17 anos e ouvir que seu talento vale milhões? Isso pode destruir carreiras, ou pode consolidar lendas. Capítulo 8. Transferência para o Chelsea. Em 22 de junho de 2024, o Palmeiras anunciou que Estevão havia sido oficialmente contratado pelo Chelsea, da Inglaterra. Entretanto, o jogador se apresentará para compor o elenco do time inglês quando completar 18 anos e após jogar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras. Embora os valores oficialmente não tenham sido revelados, segundo o portal GE, o Chelsea pagou 61,5 milhões de euros. No dia 5 de agosto de 2025, o atacante Estevão foi apresentado oficialmente como novo jogador do Chelsea. Estou muito feliz, é muito gratificante representar o Chelsea, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e espero ajudar o time da melhor maneira possível. Tive que esperar quase 1 ano e meio até chegar aqui, mas foi 1 ano e meio em que trabalhei duro e fiz o meu melhor para chegar aqui. Estevão estreou pelo Chelsea 12 dias depois de sua apresentação. O atacante entrou no segundo tempo de um empate em 0-0 contra o Crystal Palace, substituindo o ponta Jamie Bynoe-Gittens, e foi elogiado pela imprensa local pelo seu desempenho. Marcou seu primeiro gol em jogo oficial pelo novo clube no dia 4 de outubro, entrando aos 75 minutos de jogo e balançando as redes nos acréscimos, garantindo a vitória por 2-1 contra o Liverpool. Para um jogador com potencial gigante, não haveria jogo melhor para seu primeiro gol. Capítulo 9. O futuro. E agora eu te pergunto, estamos diante de mais uma promessa ou de um futuro protagonista do futebol mundial? A história ainda está sendo escrita. Cada jogo é um capítulo, cada gol é um parágrafo. Cada decisão fora de campo é uma vírgula que pode mudar tudo. Estevão ainda não alcançou o auge, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Nós estamos assistindo ao começo. Se você gosta de acompanhar o nascimento de uma estrela antes que ela domine o mundo, esse é o momento. Porque daqui a alguns anos, quando ele estiver decidindo finais na Europa ou vestindo a camisa principal da seleção brasileira, muita gente vai dizer: "Eu já sabia". E você? Vai acompanhar essa trajetória desde agora ou vai esperar a história ficar pronta? Se você curte histórias assim, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Estevão é o futuro do Brasil? Mas não acabou por aqui. Clica no próximo vídeo que eu tenho certeza que você também vai gostar, porque aqui o futebol é visto com outros olhos.